No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês quais são os mecanismos que o ego se utiliza para manter a gente sempre no mesmo lugar ou para impedir que a gente consiga promover as mudanças que a gente quer na vida da gente. Vamos descobrir? Vem comigo nesse vídeo. Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Sabe aquelas situações que a gente já está cansado de reviver na vida da gente, mas que a gente não tem a menor ideia de como mudar, de como fazer diferente? Bom, para mim, um primeiro passo muito importante em direção à mudança é a consciência. O que é ganhar consciência, né? Ganhar consciência é a gente jogar luz naqueles cantinhos que antes ficavam lá bem escondidos num lado escuro do nosso inconsciente, né? E aí, quando a gente traz essas questões para a luz, né? Quando a gente consegue entender qual é o mecanismo por trás da manutenção das coisas que a gente quer mudar na nossa vida, né? Como que isso acontece? Aí a gente fica mais atento ao que a gente pode fazer diferente, a como a gente pode criar de uma forma diferente. Então vamos lá. Eu quero começar explicando que, na grande maioria das vezes, qualquer coisa que a gente deseje no mundo, né? Pode ser que você queira aí mudar a sua situação financeira, né? Você quer ganhar mais dinheiro, quer um emprego melhor, ou pode ser que você queira conhecer alguém, ter um parceiro para compartilhar a vida, ou pode ser que você queira se curar de uma doença, né? Perceba que todos esses desejos que a gente tem de ver alguma coisa diferente do que está acontecendo atualmente na nossa vida acontecer, vem de um sentimento de falta, vem de um sentimento de que tem alguma coisa pra gente que tá faltando. E é muito interessante isso, porque se a gente fosse olhar para nossa vida através da verdade, né, alinhado com a verdade, este sentimento de experimentar alguma coisa nova ia nascer simplesmente da vontade de experimentar uma coisa nova e não desse sentimento de falta. Por que eu tô falando isso? Porque se a gente fosse encarar com verdade, né, quem a gente ia perceber que, vindo da unidade com Deus, nada de fato nos falta, né? A gente tem a liberdade de escolher qualquer coisa que a gente queira viver, qualquer coisa que a gente queira experimentar. Mas como a gente acredita de que coisas estão nos faltando, né? Seja ela um parceiro, seja ela dinheiro, seja ela saúde, como a gente acredita que essas coisas nos faltam, a gente tem esse sentimento de tristeza, de que a gente não está aproveitando a nossa vida da forma como a gente gostaria. E aí, esse sentimento de tristeza nos faz acreditar, num segundo passo, que para que a gente seja feliz, a gente precisa conquistar alguma coisa que está fora da gente e que vai estar lá no futuro. Portanto, você não tem, ou a gente acredita, né, que a gente não tem isso hoje. A gente acredita que a gente não tem acesso a isso no momento presente. E a consequência disso é que a gente entra em guerra com o momento presente, né? A gente tende a olhar para a nossa realidade e não gostar daquilo que a gente está vendo e rejeitar aquilo que a gente está vendo. E isso faz brotar um sentimento de raiva até, né? Nas suas mais variadas formas. E aí, como a gente sente raiva, essa raiva, depois de um determinado tempo, ela vai se transformar em medo. Ou no medo de que aquilo que a gente quer viver, aquilo que a gente quer experimentar,
não vá se realizar num futuro. Seja esse futuro próximo ou um futuro distante, de acordo com aquilo que você acredita. E aí, quando a gente sente medo, qual é a nossa primeira reação? A nossa primeira reação é querer controlar, certo? É querer acreditar que está nas nossas mãos fazer o que a gente quer fazer. Mas aí tem uma pegadinha muito interessante em todo esse processo. Porque como a gente acredita que a gente só pode conseguir o que a gente quer de acordo com o nosso esforço pessoal, né? De acordo com a nossa própria vontade, a gente se sente muito sozinho. A gente acredita que isso só depende da gente e que a gente não pode contar com mais ninguém. Aliás, se a gente contar com mais alguém, aí a gente tende a acreditar que a gente não vai conseguir mesmo mudar nada com relação à nossa vida. Mas esse é um grande erro. Por quê? Porque quando a gente acredita que a gente está sozinho, né? E a gente tenta de novo conseguir as coisas no mundo pela mesma metodologia que a gente já conhece, seguindo um caminho conhecido, invariavelmente a gente vai estar de novo atuando de acordo com aquilo que a gente conhece, que são as nossas crenças de comportamento. E a grande maluquice disso tudo é que a gente quer criar diferente, a gente quer viver experiências novas, a gente quer viver uma vida mais abundante, uma vida mais amorosa, uma vida mais em paz, com mais saúde, mas a gente continua agindo de acordo com aquilo que a gente conhece nessa tentativa de controlar. Porque a gente sente medo, porque a gente teve raiva, porque a gente estava triste. Então, percebe como uma coisa vai encadeando a outra? É mesmo um mecanismo de ação do ego. Então, no primeiro passo, ele faz com que você acredite que você está separado, sozinho e que te faltam várias coisas. A partir dessa falta vem a tristeza, da tristeza vem a raiva. Eu entro em guerra com o momento presente, porque o que eu tô vendo na minha vida agora não me satisfaz. Como eu entro em guerra com o momento presente, esse sentimento de raiva, depois de um determinado tempo, ele vira medo. O medo faz com que eu queira controlar e na minha ânsia de controlar, ao invés de me abrir para a orientação da minha centelha divina, ao invés de me abrir para um caminho desconhecido, eu me alinho de novo com o meu ego, que são os meus conjuntos de crença, e continuo criando as mesmas histórias, continuo repetindo o meu passado. Então, tudo que você vê faz parte da manifestação no mundo das suas crenças. Mas enquanto a gente se mantém neste mesmo caminho, enquanto a gente se mantém muito conectado a esse mecanismo, não tem chance da gente criar alguma coisa diferente. Não há chance da gente mudar aquilo que a gente está vendo na nossa vida. Mas jogar luz neste processo, entender que é assim que funciona, nos dá uma chance. Nos dá uma chance ou de mudar a primeira crença, né? Que é a crença da separação, que é a crença de que tudo que você quer está fora de você. Se a gente muda essa crença de base, todas as outras se desmontam, certo? Porque se eu já sou tudo que há, se eu sou uno com Deus, então a única coisa que eu preciso fazer é me alinhar às coisas que eu gostaria de experimentar de diferente no mundo. Como que eu me alinho? A partir das minhas crenças? Não. Eu me alinho me abrindo para essa guiança do meu ser espiritual, do meu eu superior. Como que a gente se abre para essa guiança, né? A gente se abre entregando, admitindo que a gente não sabe como fazer. A gente sabe o que a gente quer, os desejos que são do nosso coração,
o nosso ser espiritual sabe, né? Ele sabe o que é que você quer. Mas você não tem que saber como você vai chegar lá. Você não tem que saber quando você vai conseguir, né? Quando que isso vai vir para a sua vida. Você precisa confiar. E essa confiança, ela é uma confiança que ela é construída, né? Porque é muito fácil gravar um vídeo e falar sobre tudo isso, né? Ou mesmo entender tudo isso e não colocar em prática. E a gente coloca em prática nas coisas mais simples, né? Nas coisas do nosso dia a dia. Então, eu vou dar um exemplo. Quando eu cheguei aqui na Holanda, como a gente veio para cá sem um trabalho, né? A gente veio com uma reserva para a gente viver durante o primeiro ano, para depois ver como é que a gente ia se organizar, como é que a gente ia reconstruir a nossa vida por aqui. Eu tinha muito medo de que o dinheiro fosse faltar. Eu tinha muito medo de que o dinheiro não fosse dar para esse um ano. E aí era interessante porque todas as vezes que eu ia ao supermercado fazer uma compra, por exemplo, então uma coisa que é muito comum do nosso dia a dia, né? Ir ao mercado, fazer a compra do mês, da semana, não importa. Todas as vezes que eu ia ao mercado, quando eu ia pagar a conta, eu sentia um frio no meu estômago, né? Porque era a minha crença se tornando real, era a minha crença se manifestando no meu corpo e emitindo, né, ondas de energia de escassez. Isso me apavorava, porque naquela época, né, há 5 anos atrás, eu não tinha a menor ideia de como tudo isso funcionava. Então, de fato, depois desse primeiro ano, depois de 1 ano e meio, né, quando meu marido terminou o mestrado, a gente passou sim por situações muito difíceis. Mas foram essas situações muito difíceis que a gente passou que me fez acordar, que me fez entender um monte de coisa e chegar aonde eu tô hoje, né? Não em termos de conquistas na minha vida, mas em termos de paz interna, em termos de entendimento, né? Em termos de entender como é que a vida funciona, como é que as coisas funcionam no mundo, nessa dimensão onde a gente tá. Então eu sou muito grata por isso. Mas eu tô dizendo isso porque quando eu comecei a entender todo este processo, cada vez que eu ia ao supermercado, né, e pagar a conta, mesmo sabendo de que este era o mecanismo, muitas vezes eu ainda continuava sentindo aquele frio na barriga. Eu comecei a usar isso como uma oportunidade para mudar essa minha crença. Então, todas as vezes que eu ia pagar a conta, eu pensava no meu espírito e eu falava com uma intenção para ele: olha, eu não sei o que isso significa, eu não sei como mudar esta ativação dessa crença no meu corpo, então eu entrego isso para você, eu entrego a você este meu sentimento de falta para que ele possa ser curado, para que ele possa ser modificado. É muito legal isso, gente, porque nós somos tão amados num nível tão profundo que nada vai ser mudado na vida da gente sem a nossa autorização. Então, quando a gente dá essa autorização, quando a gente se abre para que essas mudanças ocorram, elas de fato ocorrem e elas ocorrem de forma que parece um milagre. Sabe quando parece que você estava sentindo... Tem uma frase, né, que minha mãe fala muito: tirou com a mão, né? E aí quando passa, você olha para trás e fala: gente, que loucura! Como que eu podia estar vivendo aquilo, acreditando naquilo e fazendo com que aquilo fosse real, se era só uma loucura muito grande da minha cabeça, né? Porque nesta época, quando a gente chegou aqui, quando eu ia ao mercado fazer as compras, a gente tinha dinheiro na conta para viver durante 1 ano no país, né? Eu não tinha de fato com o que me preocupar. E eu acredito que se eu tivesse tido mesmo fé de que estava tudo bem e de que tudo ia ficar bem, os anos difíceis que a gente passou em seguida não teriam acontecido, né? Porque é dessa forma que a gente cria.
Mas, por outro lado, talvez eu também não tivesse entendido tudo que eu entendo hoje. Então, tudo é muito, muito, muito perfeito. Mas se você já estiver pronto neste nível de consciência, né, de como as coisas acontecem e pronto para decidir mudar, para decidir começar a criar diferente, então a gente tem que dar um passo de confiança. A gente tem que se abrir para que essas mudanças aconteçam. A gente tem que aceitar que a gente não sabe como criar. A gente não consegue ver o todo, né? Quem tem essa visão é o nosso eu superior. É ele que sabe quais são os caminhos de menor resistência para que a gente atinja os nossos objetivos e comece a desmontar as nossas crenças, porque nem sempre a gente está pronto para se abrir e desmontar uma crença limitante, mas com um passinho de cada vez a gente vai crescendo. Então você vai entregar num primeiro momento aquilo que você está mais pronto para entregar, aquelas questões que você está mais pronto para se abrir, e elas vão devagar, com muita gentileza, levando a gente cada vez mais longe. E a hora que você se der conta, a sua vida já vai estar completamente transformada. Mas a gente precisa dar esses passos de fé e entender, né? Primeiro, partir desse entendimento de como as coisas funcionam, de qual é o mecanismo que o ego usa para manter a gente preso na realidade que a gente não, numa realidade que a gente não quer mais viver, né? Manter o status quo da nossa vida, manter a escassez, manter a doença, manter os sentimentos de solidão. O ego faz a gente acreditar que é mais seguro continuar nesse lugar, né? E essa é a loucura. Embora num primeiro momento possa soar como muito lógico, né? Ah, eu tenho medo, se eu tenho medo eu faço o quê? Eu controlo. Essa é a solução para o meu medo. Embora isso pareça lógico, isso é de uma insanidade tamanha, porque este controle só vai te manter num lugar onde você não quer mais estar. Então é isso, gente. A gente tem que entender como que funciona esse mecanismo do ego. Esse é o primeiro passo para que a gente consiga começar a promover mudanças profundas na vida da gente, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir e até a próxima!